Boa noite, pessoal. Chegando com vocês aqui, 10 horas e 26 minutos, para a nossa segunda live, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Então, temos aí 4 minutos até começar a dar o nosso horário. Queria pedir aí, Célia Vieira, Regina Célia, minha cunhada, Roberto Meca, vocês que já estão chegando, convide seus amigos, compartilhe com algumas pessoas aí também. Nós temos aí um tempinho e dá tempo de todos falarem aí com seus amigos, com a sua rede, né? E vamos estudar aqui a palavra de Deus, o pecado contra o Espírito Santo. Muito bem, temos aí também a Isabela Teles, a Silvana Santos, né, minha esposa, e a turma está chegando. Então, 10h27, por favor, compartilhe, curta, a nossa transmissão. E dentro de mais alguns instantes, a gente vai para a nossa segunda live, dando sequência, à questão do pecado contra o Espírito, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei como é que está na sua região aí, mas aqui, hoje, frio, bastante frio aqui, por isso que até mudei um pouco os trajes. Ok, vamos lá. Vamos ver que as pessoas já estão por aqui. Deixa eu abrir aqui a tela. Aí eu posso ver melhor e falar com vocês. Opa, vamos tirar o áudio. Tudo bem, tirando o áudio daqui. Maravilha. Então, vocês podem também já dar a sua impressão em relação ao áudio, à iluminação. Vocês estão ouvindo bem? Isso é importante. E também tem aqui uma nossa tela do lado, vai ser de suporte. Então, vê se você consegue enxergar bem aí. Jaqueline Grum, pastora Estefânia Maia, esposa do meu amigo pastor Claudinei, também aí com a gente. Deixa eu só minimizar minha tela. Isso. Não estou conseguindo ver vocês. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Queridos, então, eu já falei, mais alguns minutinhos aí e nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Coisa importante que eu queria comentar com todos vocês é que eu terminei de fazer o e-book, deste material. Então o livro está pronto, deu um material de mais ou menos umas 65 páginas, não me lembro agora. E ao final das nossas lives eu vou mandar uma cópia desse e-book para todos os que estão participando. Mas para que eu saiba que você está participando, você precisa curtir, fazer um comentário sobre o que você está ouvindo aí, dar um alô, dar um tchau, qualquer coisa. Porque quando você compartilha, quando você escreve alguma coisa no vídeo, então fica registrado na lista de todos os participantes. E por meio dessa lista, então, é que eu vou depois mandar para vocês uma cópia do estudo na forma de e-book. E também lembrando que após cada live, o tema do dia ele vai para o blog. Tá? Então, terminando aqui hoje, por volta de 23h30, ou melhor, 23h30 em ponto, o blog já libera o assunto de hoje, que vai ser o que nós vamos tratar, tá bom? Então, Lucas Leandro, Tânia Cardoso, Adriana, a Drick aparece para mim aqui, mas é a Adriana. Leandro Lopes também está aí com a gente, Deus te abençoe, Leandro. E todos vocês que já estão aí, já participando já da live. Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Muito bem. 10h30, hora de nós começarmos a nossa prosa aqui, queridos. O pecado contra o Espírito Santo. Esse é o nosso assunto, que comecei a semana passada apenas com uma
Voltou? Acho que voltou, ok. Muito bem. Semana passada eu iniciei o nosso bate-papo e eu fiz uma pequena apresentação do assunto, do porquê eu resolvi falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. E eu mencionei algumas situações. Eu falei de como, na primeira vez, esse assunto me veio à tona, que foi quando nós estávamos num grupo, numa reunião de oração, e ali, línguas, o pessoal orando alto, as pessoas da rua passavam e zombavam do que estava acontecendo dentro da igreja. E alguns irmãos, então, diziam que eles estavam pecando contra o Espírito Santo. E eu falei, será que a zombaria de pessoas lá de fora é um pecado contra o Espírito? Foi a pergunta que eu fiz, né? Também. Também mencionei uma outra situação, que foi um jovem que, desesperado, porque agoniado, chamou o pastor para conversar, porque achou que tinha pecado contra o Espírito Santo. E o pastor, então, foi aconselhar aquele jovem sobre esse assunto. Então, essa outra pergunta, teria aquele jovem realmente pecado contra o Espírito? Essa é a questão. Mencionei num terceiro ponto, falando de algumas denominações, igrejas que existem por aí, e que afirmam que o pecado contra o Espírito Santo é o adultério, por exemplo. Ou seja, eles relacionam o pecado contra o Espírito a uma área específica da vida cristã. Então, outra pergunta para a gente pensar e responder aqui no nosso bate-papo. Mas hoje o nosso tema, conforme eu adiantei a semana passada, né, aqui a apresentação que eu já fiz para vocês, que eu fiz a semana passada, né? Falei sobre o cristão desesperado, as primeiras impressões e sobre alguns conceitos. Hoje esse é o tema que nós vamos falar. O que é a blasfêmia? E como eu mencionei, para que nós possamos compreender o pecado contra o Espírito, a blasfêmia contra o Espírito Santo, então nós precisamos saber, antes de tudo, o que é a blasfêmia, entender bem do que se trata, o que está envolvido nessa palavra blasfêmia. Tá? Será que é só contra o Espírito que ela acontece? Em que ambiente pode se desenvolver uma blasfêmia? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Antes de continuar, queria saber se está tudo bem, estão ouvindo bem, se o áudio não está travando, tá? Está tudo certinho, com a recepção. Gostaria de ter uma impressão de vocês aí, né? Alguém poderia dar um alôzinho? A Tânia, a Adriana, o Leandro, a Regina, que bom, né? A Regina está dizendo aqui, né? O som está perfeito, que bom, que legal. Então tá, qualquer coisa, gritem aí e eu vou tocar o barco do lado de cá. Muito bem, o que é a blasfêmia? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos algumas coisas ao longo da nossa vida cristã e nós só ouvimos. E ouvimos, outro repete, mas às vezes não paramos para pensar profundamente sobre algumas questões. O pecado contra o Espírito é um assunto polêmico? É. Né? Se você procurar, existem algumas divergências? Existem. Mas a maioria de nós não para estudar, não para analisar a questão. Nós simplesmente ficamos recebendo uma informação e não paramos para analisar até onde tudo que nós ouvimos é verdade ou não, né? No caso. Semana passada eu disse o seguinte, que quando nós temos divergência de algum assunto na palavra de Deus, duas opiniões diferentes, às vezes até três, o que acontece? Pode ser que, com certeza, duas delas vão estar erradas. E às vezes, em alguns casos, até todas estão erradas, né? Então, é importante a gente pensar, avaliar. E por quê? Porque são perigos que nós corremos, né, na nossa vida. Vendo aqui, está chegando também o Reinaldo Couvre. Deus te abençoe, Reinaldo. Se não me engano, lá de Jundiaí, né? Era onde você morava até algum tempo atrás. Vamos lá, então. O que é a blasfêmia?
Perceba, não estou dizendo, não estou respondendo aqui o que é blasfêmia contra o Espírito. Nós vamos falar primeiro o que é a blasfêmia em si, né? O termo em si, o que é blasfêmia. Nós vamos falar isso baseado numa visão geral no grego clássico, né? Vou dar uma pequena pontuada lá no grego antigo, no Velho Testamento, portanto, na cultura hebraica, e também no Novo Testamento, e aí já falando da cultura grega, no caso, né? Dentro do Novo Testamento. Então, vamos lá. O uso do vocábulo blasfêmia na antiguidade, tá? Quando nós voltamos no tempo, aí não estou falando nem no contexto bíblico, mas lá no grego clássico, queridos. O grego, porque a língua grega, não sei se você sabe, mas ela tem 5 períodos, tá? Na sua história. Um desses períodos que nos interessa bastante é o grego koiné, que é o grego que prevaleceu 300 anos antes de Cristo e foi até 300 depois de Cristo. O Novo Testamento foi escrito nesse período aqui. Antes, porém, teve o grego clássico, tá? E lá no grego clássico, pensando a palavra blasfemo, a partir de Platão, olha que interessante. Quais os significados que eles entendiam isso? Falar para danificar. Então, blasfêmia é falar para danificar, falar mal, causar má reputação, caluniar. Então, temos aqui esses sentidos, né? Falar para danificar, falar mal, causar má reputação ou caluniar. Nós vamos perceber que o sentido básico não vai mudar até os nossos dias. Porém, tem alguns aspectos bem interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Entre os gregos naquele período, olha só, a blasfêmia é a expressão mais forte da difamação pessoal. Percebe? A expressão mais forte da difamação pessoal. Então, para eles, se alguém queria ofender alguém, ele queria atingir o limite dessa ofensa, ele blasfemava contra aquela pessoa. A blasfêmia tanto podia ser uma representação falsa de uma pessoa, como também dúvidas colocadas sobre a sua autoridade. Olha essa parte que interessante e guarda esse detalhe. Olha só. A blasfêmia tanto podia ser uma representação falsa de uma pessoa, como também dúvidas colocadas acerca da sua autoridade. Ok? Então, esse é o conceito no grego clássico. Vamos ver agora no Velho Testamento. É óbvio, tá, irmãos, que eu estou aqui fazendo uma análise superficial. Eu poderia aprofundar muito algumas coisas, mas nós temos limitações de tempo e etc. Antigo Testamento e no Novo, nós vamos ver as ocorrências e o significado de blasfêmia, ok? Então vamos lá, Velho Testamento. Se você analisar o Velho Testamento, você vai encontrar que a blasfêmia aparece ali cerca de 27 vezes, tá? 27 vezes, então, a blasfêmia vai ser relacionada de alguma forma no Antigo Testamento, ok? Só que no Velho Testamento tem uma curiosidade interessante. São usados 6 vocábulos diferentes, né, para se referir à blasfêmia. 6 vocábulos diferentes. O primeiro desses vocábulos, né, que nós vamos analisar aqui, é nakab. Né? Nakab. Nakab vai ocorrer em Levítico, capítulo 24, do versos 11 ao 23. Eu não sei se você vai se lembrar do que ocorreu lá atrás, tá? Ele está registrado no livro Levítico. Foi quando um jovem foi surpreendido lá no campo e fala que ele blasfemou o nome do Senhor. Então, naquela passagem, a palavra blasfêmia, ela é nakab. Então, o Velho Testamento, ele tem 6 vocábulos diferentes para a blasfêmia. Então, primeiro, esse aqui, o nakab, tá? Levítico 24, 11 ao 23.
E essa palavra, olha como é legal, né, a gente olhar algumas palavras, né? Ela é usada lá, de uma raiz primitiva que significa, que tem o sentido de perfurar, encher de buracos. Literalmente, essa palavra significa perfurar com mais ou menos intensidade ou violência, né? E figurativamente ela é difamação, ok? Então, Nacabe era usado para blasfêmia e ela tem o sentido de difamar. É como se eu cutucasse, enchesse de buraco, enfraquecesse, né, uma estrutura ou uma pessoa. Então, Nacabe é o primeiro. O segundo vocábulo, perdão aqui, ó, né? E o ponto principal que eu falei aqui desse vocábulo é difamação. O segundo vocábulo é esse aqui, ó, Gaddafi, né? O que simboliza o Gaddafi? Gaddafi ocorre em Números 15 e 30, 2 Reis 19, 6 e 22, Salmo 44, 16, Isaías 37, do 6 ao 26 e 23, Ezequiel 20, 27, e significa insultar, blasfemar. Então aqui nós temos uma outra característica da blasfêmia. A blasfêmia, ela é um insulto. Então, o primeiro vocábulo, a ênfase fica na difamação. Esse segundo vocábulo, Gaddafi, a ênfase fica no insulto, tá? Terceiro vocábulo é Naats. Naats, que ocorre também em 2 Samuel 12:14, 2 Reis 19:3, Neemias 9:18, Salmo 10:13, Isaías 37:3, 52:5, Ezequiel 35:12, e ali nós temos um vocábulo que significa rejeição, insulto. Então a rejeição é um terceiro aspecto da blasfêmia. Tá bom? Então, olhando aqui, então, vamos lá. Rejeição. Então, difamação, insulto, rejeição. Tudo isso é blasfêmia e temos ainda 3 vocábulos do Antigo Testamento para a gente dar uma analisada aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, secou a garganta. Muito bem. Aproveitando essa pausazinha aqui, Elizabeth Maria, Deus te abençoe, Elizabeth, né? A paz seja contigo. Missionária Aparecida, a Joyce Olímpio, Deus te abençoe também, Joyce. Natália Maria, Carlos Eduardo Silva também aqui com a gente. Deus te abençoe, Carlos Eduardo. Quem mais? Acho que eu não sei se eu pulei algumas pessoas aqui. O Adeliro Nogueira, o Abner Oliveira, Pastor Andréia de Oliveira. Pastor Andréia, transmita, por favor, meus sentimentos ao pastor Ediel, né, pela perda recente aí da sua querida mãezinha. Muito bem, vamos continuando aqui. Que Deus é bom, né? Deus, ele nos conforta nas situações mais difíceis que nós passamos. Vimos então 3 vocábulos do Antigo Testamento: o Nacabe, o Gaddafi e o Naats. O próximo vocábulo é o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Opa! O próximo vocábulo é Barak. Né? Barak. Prestem bastante atenção nesse vocábulo Barak, porque é aqui que tem uma curiosidade que eu queria passar para vocês, né? E algo assim que eu realmente não sabia que funcionava dessa forma. Lá no Velho Testamento, em 1 Reis, capítulo 21, nós temos a história de Nabote, né, e Acabe. Eu não sei se você vai se lembrar da história agora, mas é aquele episódio onde Acabe quer a vinha de Nabote. E como Nabote se recusa a vender a vinha para Acabe, Acabe fica triste e Jezabel interfere na história. E ela então manda que falsas testemunhas acusem Nabote de ter blasfemado contra Deus. O vocábulo que é usado nessa passagem é este aqui, ó, Barak. Agora, eu não sei se você já prestou atenção ou conhece um pouquinho de algumas palavras em hebraico.
Alguém sabe aí por que é usado Barak? Normalmente, se você não sabe, eu vou dizer. Barak significa bênção, abençoar, né? É o verbo abençoar. Mas espera aí. Então, se é abençoar, o que tem a ver, então, Barak com blasfêmia? É porque essa mesma palavra que é usada para louvar, para exaltar a Deus, para louvar a Deus, ela pode ser usada de um sentido antitético, como se usando-se uma figura de linguagem chamada eufemismo, com o sentido de amaldiçoar. A mesma palavra que se usa para abençoar pode ser usada para amaldiçoar. E aqui tem um aspecto bastante interessante que eu quero comentar. Mas como assim? Não estou entendendo. Como é que pode ser a mesma palavra ter dois sentidos? Porque ela é usada de uma forma jocosa, de uma forma zombeteira. Vou dar um exemplo que eu coloquei até no e-book. Imagine a seguinte situação. Um cristão, né, ele é cometido de uma enfermidade, algo muito séria, mas ele recebe uma bênção de Deus e ele é curado. Né? Deus o liberta daquela enfermidade. Aí alguém chega e vê aquela situação e faz a seguinte exclamação: isso é que é Deus. Por quê? Dando a entender assim, que poder é esse, que Deus é esse que tirou você da cama. É um sentido. Agora imagine que antes dessa pessoa ser curada, vem uma outra pessoa ali e a vê ali acamada, enferma, sabendo que ela é uma serva de Deus, olha e fala assim: puxa, você está desse jeito, hein? Isso é que é Deus, hein? Entendeu a diferença? Isso é que é Deus, ou isso é que é Deus, hein? Ou seja, tá falando, a frase é a mesma, exatamente igual, mas a expressão vem para desonrar a Deus e não para exaltar a Deus, né, no caso. Essa é a diferença. É por isso que Barak também é um dos vocábulos que aparece traduzido como blasfêmia no Velho Testamento. Assim, e se a gente não conhece, isso parece muito estranho. E o que eu achei legal aqui, para fazer uma aplicação para a gente, é o seguinte, queridos. Isso aqui me lembra um pouco o apóstolo Tiago. Quando ele fala que de uma mesma boca procede bênção e maldição, água doce e água amarga. Né? E ele nos exorta dizendo que não pode ser assim. Então, olha que interessante. Então, a blasfêmia, queridos, ela se desenvolve no mesmo lugar onde se desenvolve a bênção, a bendição. E aí é um cuidado para a gente. Isso aqui é um alerta para a gente. É muito importante. Tá? Esse é o quarto vocábulo, então, Barak. Vamos ao quinto vocábulo. Assim, né? Barak, então, é usado para se desdenhar de Deus. Pejorativamente, usa-se isso para se desdenhar do Senhor. Ok? Quinto vocábulo, xaraf. Né? O que é o xaraf? Uso figurado para difamar, blasfemar, desafiar, ameaçar, criticar e censurar. Então, o xaraf tem 4 aplicações mais importantes em relação à blasfêmia: desafiar, ameaçar, criticar e censurar. Ok? Então, esse é o quinto. E o último vocábulo, tá? Perdão, esqueça de onde eu coloquei uma observaçãozinha aqui, né? Então, blasfêmia, ela é crítica. O último vocábulo, xalá. Xalá, ele ocorre em Daniel 3:29 e significa literalmente, né, falar coisa errada acerca de alguém. Então, falar uma coisa errada. Caluniar. Beleza? Então, esses 6 vocábulos, eles nos dão uma visão geral do que é a blasfêmia. Eu estou voltando aqui para a gente pegar um pedacinho. Então, blasfêmia, ela é difamação, insulto, rejeição, desdenho, crítica e calúnia. Tá? 6 aspectos da blasfêmia. Continuando.
Então, queridos, se nós pegamos esses 6 vocábulos, ele nos dá esse quadro todinho que eu falei aqui, né, e vou repetir mais uma vez para ficar bem claro o que é a blasfêmia. Difamação, insulto, rejeição, maldição, desafiar, ameaçar, criticar, censurar. Tudo isso está dentro do pacote chamado blasfêmia. Ok? Isso, Velho Testamento. O Novo Testamento, olha só que coisa interessante que acontece aqui, ó. A blasfêmia aparece 56 vezes na forma de palavras alusivas, né, ao vocábulo principal. E o verbo blasfemar aparece 34 vezes. Então, olha que interessante. No Velho Testamento foram apenas 27. No Novo aparece muito mais. Então, a incidência do assunto, do problema no Novo Testamento é muito maior do que no Velho. Ok? Acompanhando, pessoal? Espero que esteja sendo claro para vocês entenderem aí essa questão da blasfêmia em si. Então, no Novo Testamento, retomando aqui, nós temos apenas um vocábulo. Velho Testamento, 6 vocábulos, né, falando do que é blasfêmia, e no Novo Testamento apenas um. Vamos ver então o que é ele, né? Então, no Novo Testamento, a blasfêmia consiste em palavras ou condutas injuriosas, proferidas ou praticadas, contra a honra e a santidade de Deus. Na ótica do Novo Testamento, olha aqui, né, estou lendo aqui para vocês, são os que negam as reivindicações messiânicas de Jesus, injuriando-o, zombando dele. E ações como essas, praticadas por aqueles homens ali nos dias de Jesus Cristo, ou mesmo nos dias de hoje, colocam essas pessoas numa rota de colisão contra Deus. A gente vai ver que é uma coisa muito séria. Tá? E qual é a palavra do Novo Testamento, então, para blasfêmia? É essa palavra aqui, ó, blasfemeo. No grego, tem aqui no grego, né, blasfemeo. Esse verbo significa, vamos lá, falar mal contra, uso abusivo ou linguagem obscena contra pessoas ou contra Deus. Recusa em reconhecer o bem. Recusa em reconhecer o bem. A pessoa sabe que ela está diante de algo correto, de algo que é bom, de um bem, mas ela se recusa a aceitar aquilo. Portanto, né, nós temos aí uma inversão de valores. Né? A blasfêmia leva as pessoas a inverter valores. Tem ainda o sentido de desonrar, difamar, insultar, caluniar. Então percebam, muito parecido, né, no caso, ou bastante, ou praticamente igual, em alguns aspectos, ao Velho Testamento. Certo? Então, queria deixar o Novo Testamento com 4 pontos principais aqui, né, de blasfemeu. Desonrar, difamar, insultar, caluniar. Tudo isso, então, tem a ver com blasfêmia, como era no Antigo Testamento. Agora eu gostaria de, nessa parte final da questão da blasfêmia hoje, falar de algumas situações que implicavam em blasfêmia no Velho Testamento, no Novo, lá nos dias de Jesus Cristo e até mesmo nos dias de hoje. Que situações são essas? Vamos lá. Eu coloquei elas aqui, ó. Injúrias feitas contra Israel ou contra a igreja eram consideradas blasfêmias. Então, percebe que a blasfêmia, então, ela também podia acontecer, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a 2 lives, no caso, acontecia também contra o povo de Deus, tanto lá quanto agora. Segundo ponto, situação que implica em blasfêmia, o uso do nome de Deus para fins pecaminosos, tais como magia ou maldições ilícitas. Olha que coisa interessante, isso aqui é uma coisa bem interessante, viu? Por quê? Maldições ilícitas. E às vezes nós encontramos isso nos dias de hoje, né? Algumas situações que aqui, onde de certa forma se amaldiçoa em nome de Deus, sem que Deus não esteja fazendo nada. Então, isso é um tipo de blasfêmia. Terceiro ponto aqui,
mau testemunho praticado pelas autoridades do povo, no caso reis e sacerdotes. E temos alguns exemplos lá no Velho Testamento, 1 Samuel 3,13, e também tem Mateus 18, 6 e 7, já no Novo Testamento, Jesus falando sobre isso. Mau testemunho do povo de Deus. Ô povo de Deus, nós aqui, ó. O nosso mau testemunho também implica em situação de blasfêmia, em algumas circunstâncias. Temos que tomar cuidado. Tem um versículo que eu coloquei aqui, Isaías 52,5, que o apóstolo Paulo cita lá na carta aos Romanos, onde Deus fala o seguinte: o meu nome é blasfemado todos os dias entre os gentios por causa de vocês. Então, o mau testemunho também implica em blasfêmia. Oposição aos eleitos de Deus também implica em blasfêmia. Quebrar a aliança com Deus, tá? E o último aqui, duvidar do poder de Deus. Todas situações que implicam em blasfêmia de alguma maneira. Queridos, então, hoje eu quis falar sobre isso, né? Falar sobre o que é a blasfêmia. Eu espero que você tenha então compreendido, porque vai ser importante para o desenvolvimento do nosso estudo, tá bom? A nossa terceira live, vai ser na semana que vem, dia 24, o tema será este daqui, ó. Toda blasfêmia é pecado. E aí nós vamos entrar em algumas situações de blasfêmia, de maneira prática, mostrando em relação a Cristo, mostrando em relação à igreja, né, mostrando já um pouquinho em relação ao Espírito Santo também, né, já falando um pouco sobre isso. Então nós estamos construindo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, espero que vocês sejam pacientes para acompanhar, é construir uma base, tá? Construir essa base até a gente poder então, em cima de alguns conceitos, de alguns princípios, afirmar e definir o que é o pecado contra o Espírito Santo. Perfeito, queridos? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, né? O que é a blasfêmia. Semana que vem, dia 24, mesmo horário, toda blasfêmia é pecado. Esse é o nosso próximo assunto. Antes de encerrarmos a nossa live aqui, nosso bate-papo, não deixa de fazer um comentário, não deixa, deixa de curtir aqui, uma saudação, para que eu possa depois, na hora que eu abrir o vídeo, pegar o nome de vocês. E todos os que participaram da live, que tiver o registro aqui, no último dia, terminando o nosso estudo, eu vou mandar o livro para vocês, né, gratuitamente, tá? Não deixe de fazê-lo. E mandarei. E o livro completinho. Enquanto isso, os trechos, né, os pedaços que nós vamos discutindo, vão sendo publicados lá no blog Apocalipse Sem Mistérios. Tá? Eu vou até colocar aqui outra vez, para quem quiser acompanhar, Apocalipse Sem Mistério.wordpress.com. E também, ou você pode entrar no meu site, sinesiosantos.com.br, tem lá o link blog, você clica ali e puf, e cai também lá, tá bom? E lá então você vai podendo pegar esses trechos. Legal que você pode pegar, relembrar, né, tudo que foi falado aqui, com muito mais, às vezes, detalhes, com mais informação, porque aqui a gente faz um resumo. Ok, queridos? É isso. Essa foi a nossa live de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Miriam Mercedes Massarope. Deus te abençoe, Miriam. Deus abençoe a sua vida. Pastor Estefânia, eu já falei, né, no caso. Muito bem, já comentou aqui para deixar o registro dela. Pastora Kátia Fontanin. Obrigado, pastora. Né? A ideia aqui é realmente procurar esclarecer alguns pontos, né? O que a gente puder ajudar e repartir algo com vocês aí, estimular, né? Mas às vezes até mais estimular vocês a buscarem a Deus do que trazer muita coisa. Quem mais aqui? Deixa eu ver, a Kátia, Pedro Henrique Dalton, Deus te abençoe, Pedro, tudo bem? Sérgio Aragão, Lauro Lordello, Deus te abençoe, Lauro. Quem mais? Daniela Nogueira também está
está aí com a gente. Valquíria Del Carlo participando aí também com a gente aqui. Quem mais? Alessandro Souza. Pastora Lisbeth Keidan. Deus abençoe, pastora. Aproveitando aqui, queridos, no dia 26 de outubro nós teremos um estudo do livro de Apocalipse. Vai ser um evento bem legal, lá na Quadrangular Freguesia do Ó, da pastora Lisbeth. Passaremos uma tarde e início de noite lá, falando sobre o Apocalipse. Então, se você tem interesse, quer participar, tá? Pega aí, né, o link da pastora Lisbeth, fala com ela e, de repente, você vai estar com a gente lá nesse dia. Você na parte da tarde, entrando na noite. Rosane Montenegro também, Deus te abençoe, Rosana. Heloísa Rodrigues, Evandro Oliveira, Carlos Eduardo, eu falei no começo, né? A Natália, Missionária Aparecida, né? A Elizabeth, quem mais? Pastor Andréia, o Abel, o Adeliro, Reinaldo, eu acho que Lucas Leandro, Tânia Cardoso, Adriana, Leandro Lopes, Silvana, Célia e tem a Célia Vieira também, ok? Eu acho que lembrei de todos. E também, chegando aí, já quase no finalzinho, Ricardo Beija. Deus abençoe, Ricardo. Grande abraço. Queridos, quarta-feira que vem, então, 22h30, estamos de volta. Não se esqueça, todos os dias tem meditação no grupo Pão Nosso, lá no Facebook ou no meu site, o Pão Nosso de Cada Dia, uma meditação que está baseada numa jornada panorâmica das Escrituras, todos os dias aí, tá bom? Deus abençoe, tenha um bom descanso e que o Senhor guarde a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, ateus e até mais. Beijo a todos.